E o Agricultura BR começa hoje falando a respeito do dólar comercial aqui no Brasil, que nos últimos dias chamou muito a atenção, caiu muito, fechou o mês de junho ontem a R$ 3,21, acumulando queda de 11% no mês. Vamos acompanhar agora o que está acontecendo com o dólar neste momento. É importante lembrar os fatores que fizeram com que a moeda norte-americana recuasse. A moeda norte-americana cai nos últimos períodos, principalmente os últimos 10 dias foram marcados por quedas mais expressivas. Ela recuou, primeiro, depois que saiu aquele impacto do Reino Unido, que acabou deixando a União Europeia, subiu o dólar, depois que suavizou a situação, aí o dólar recuou no cenário internacional, no cenário do exterior. Com isso, o dólar também tinha motivos para recuar aqui no Brasil. Acontece que no país outras situações também, circunstâncias, faziam com que a moeda norte-americana caísse. Uma delas é em relação ao posicionamento do Banco Central brasileiro. A autoridade monetária afirma que vai trabalhar menos, vai influenciar menos o mercado de câmbio. Com isso, a expectativa é de entrada de recursos maior do que saída. E é o que nós vimos durante toda essa semana. Uma entrada muito forte de recursos do exterior no Brasil. Vamos saber como é que está o dólar operando neste momento, dólar comercial ao vivo, negócios com a Bolsa de São Paulo. Hoje o dólar recuperando um pouco das perdas. Olha que vai subindo agora 0,93%, Juliana, dólar a R$ 3,24, mais 4. Assim vem a operação com dólar comercial no Brasil. Essa é uma situação importante porque o dólar nesse valor, ele influencia muito negócios tanto com soja e quanto também com café. Produto de exportação, café arábica e soja são impactados diretamente pelos valores da moeda norte-americana. Apesar da alta que a gente vê hoje para o dólar aqui no Brasil, ainda assim é a cotação mais baixa do último ano. O assunto é soja, nós trazemos os destaques para o dólar comercial no Brasil. O dólar comercial hoje recupera-se um pouco, isso traz uma referência importante com os negócios com soja, que é o assunto do começo do Agricultura BR. Daqui a pouco você vai ver levantamentos importantes em torno do que acontece com o dólar no acumulado do mês de junho, o que aconteceu, e também no acumulado do ano, primeiro semestre. O recuo para a moeda norte-americana no último mês foi de 11%, e aí no semestre inteiro, primeiro semestre fechado, foi superior a 18%. Então, essa situação toda tem impactos diretos em relação ao valor da saca da soja em reais no mercado nacional brasileiro. Olha só, soja foi muito influenciada na Bolsa de Chicago pelos relatórios que foram apresentados ontem pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O relatório apresentava, o primeiro deles, confirmava a área a ser cultivada na temporada 16-17, que já fechou a semeadura nos Estados Unidos, abaixo da média esperada pelo mercado. Então essa informação é importante e isso fez com que se animassem os mercados no dia de ontem. Em relação ao relatório que trazia o estoque trimestral dos Estados Unidos, ele ficou pouca coisa acima da média esperada pelo mercado norte-americano. Com isso, ontem nós tínhamos uma disparada da soja. Os negócios tiveram alta entre 2,8% até 3,7% e isso compensava um pouco os valores da soja aqui no Brasil, porque o dólar caía muito. Então, naquela formação de preço, naquela cesta de situações, no qual, para formar o preço, você tem soja em Chicago e tem preço do dólar, acabou compensando um pouco as quedas que nós tivemos para o dólar, principalmente nesta última quinta-feira. Soja subia ontem, mas hoje ela caía, ou compensava um pouco, estava tendo queda para a soja, muita gente aproveitando para realizar negócios, a soja subiu melhor e muita gente aproveitou para vender posições. Vamos saber como é que está Chicago agora. Chicago opera em queda, você tem aqui o mercado futuro da Bolsa de Chicago para a soja, você vê que a posição de julho
tem uma queda de 0,51%. Você tem julho a 11 dólares 69 centes por bushel, agosto 11 dólares 69 centes mais 50 por bushel, com queda de 0,40%, recuo de 0,62% para a posição de setembro. O bushel vai sendo negociado nessa posição a 11 dólares 55 centes por bushel e novembro vem com negócios a 11 dólares 44 centes o bushel, com queda de 0,78%. Assim vem os negócios com a soja no mercado futuro da Bolsa de Chicago. Daqui a pouco você tem destaques em torno do que acontece também com os relatórios que foram apresentados aqui no Agricultura BR. O mês de julho está começando hoje é dia 1º e com ele vem o período de tempo seco e frio aqui em boa parte do Brasil. Vamos saber agora com a Nadiara Pereira da Somar Meteorologia se essa previsão de clima seco se confirma para os próximos dias. Oi, Nadiara, boa tarde para você. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Para o mês de julho, a gente pode esperar condições climáticas bem parecidas do que é normal para esta época do ano, já que estamos passando por um período de neutralidade climática, sem atuação de El Niño e também de Laninha. Mas teremos sim alguns desvios, principalmente quanto às temperaturas. Vamos ter pelo menos 2 ondas de frio passando pelo centro-sul do país durante este mês de julho. Uma em meados do mês e outra no finalzinho do mês, frio inclusive que pode trazer geadas, principalmente para o sul do Brasil. Então, em algumas áreas do sul, de Mato Grosso do Sul e oeste mato-grossense, a temperatura pode ficar abaixo do que é normal para a época do ano ao longo agora do mês de julho, principalmente na segunda quinzena, que será mais fria sobre o centro-sul do Brasil. Quanto às chuvas, as frentes frias devem chegar com maior frequência sobre o sul do Brasil, então nesta área azul do mapa, teremos chuvas acima do normal para a época. Em algumas áreas de São Paulo e também de Mato Grosso do Sul, a chuva deve ficar um pouco acima do que é normal para a época do ano. Já sobre o extremo norte do Brasil, as chuvas vão continuar mais intensas e volumosas. Entre Roraima e Amapá, a chuva deve ficar acima do que é normal e também vai chover acima da média sobre toda a faixa leste da Bahia. Já nestas áreas em vermelho do mapa, a situação é diferente. O tempo vai ficar mais seco do que o normal e as chuvas abaixo da média. Já em toda esta área branca, as chuvas devem se comportar dentro do que é normal para a época do ano, ou seja, vai chover pouco, porque nesta época o tempo seco costuma predominar sobre boa parte do interior do Brasil. E nos próximos mapas eu já trago a previsão para os próximos 15 dias, que deve concordar com este mapa aqui. Para os próximos 5 dias a gente já observa retorno das chuvas para o sul do Brasil. No início da semana teremos o avanço de um novo sistema meteorológico que deve trazer chuvas mais abrangentes, principalmente para o estado gaúcho. Vai continuar chovendo muito no extremo norte do Brasil, com volumes de até 70 milímetros no estado de Roraima. E aqui sobre o litoral nordestino, as chuvas mais volumosas devem ocorrer aqui entre o litoral da Bahia e Rio Grande do Norte, onde pode chover de 30 a 50 milímetros até pelo menos o dia 5 agora do mês de julho. No próximo período, a partir do dia 6 até o dia 10, a gente observa continuidade da chuva generalizada sobre o sul do país e a chuva chega até parte de Mato Grosso do Sul e também do Sudeste. Os maiores volumes de água devem ser registrados entre o norte gaúcho e o interior paranaense. Vai continuar chovendo aqui em partes da região norte e também litoral nordestino. Até pelo menos o dia 15 a gente observa esta mesma distribuição da chuva. Chuvas mais intensas nos extremos sul, norte e também em partes do litoral nordestino. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E daqui a pouco no Agricultura BR você tem informações em torno do relatório da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, que mostra como é que está a situação de colheita para a soja e milho na Argentina. E já no próximo bloco tem entrevista ao vivo aqui no estúdio com um representante do Sicredi, que vai conversar com a gente sobre o Plano Agrícola e Pecuário, temporada 16-17, que está entrando em vigor a partir de hoje. Não saia daí, nós voltamos em instantes. Agricultura BR de volta ao vivo nesta sexta-feira, dia 1º de julho de 2016, dia em que entra em vigor o Plano Agrícola e Pecuário do Brasil, temporada 2016-2017. A partir de hoje, os bancos e instituições financeiras estão aptos a fazerem a liberação
do volume de crédito disponibilizado para custeio e também investimentos na atual temporada. O Plano Safra 2016-2017 foi anunciado pelo governo federal em maio deste ano, com a até então a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, juntamente com a presidente, agora afastada, Dilma Rousseff. O volume de recursos apresentado em maio era de cerca de 202 bilhões de reais, mas agora, com o Ministério à frente do ministro Blairo Maggi, o volume foi reduzido para 185 bilhões de reais. O crédito será disponibilizado com taxas de juros variando entre 8,5% a 12,75%. Para falar um pouquinho sobre este assunto aqui com o produtor rural, eu recebo no estúdio do Agricultura BR, Douglas Piovesan, ele que é assessor de negócios do Sicredi em Campo Grande. Douglas, obrigada pela sua presença por aqui. Obrigado a todos. A gente está à disposição para falar um pouquinho mais do Plano Safra aí para os espectadores. Tá joia. O Sicredi atua no território nacional como um todo. Qual que é o volume de recursos que o banco vai disponibilizar aos produtores nessa safra? O Sicredi hoje nós assinamos em agosto do ano passado em 20 estados da nossa nação e liberamos, né, disponibilizamos agora no segundo semestre, no Plano Safra 2016-2017, em torno de 10,8 bilhões de reais entre custeio, investimento e comercialização. Esse volume é superior em relação ao valor do ano passado? Até o meados de abril desse ano nós tínhamos liberado 7,2 bilhões no âmbito nacional e a expectativa é que o fechamento que fechou ontem, né, nós tínhamos liberado em torno de 8 milhões e meio a 9 bilhões, de recurso entre custeio também para pré-comercialização, comercialização e investimento, tanto no pecuário como na agricultura. E como que é a atuação do Sicredi no setor do agronegócio? Hoje o foco do Sicredi, especificamente aqui em Campo Grande, na nossa cooperativa, ele é muito forte no agronegócio, que é o que sustentou o nosso país aí nos últimos anos, que ele vem sustentando o nosso país. Então a gente está atuando muito forte tanto na agricultura como na pecuária, suinocultura e entre outras culturas aí que nós temos na nossa região. Aqui em Mato Grosso do Sul, então, qual que é a maior procura? Qual que é o segmento do produtor que mais procura vocês? Na nossa região, hoje, aqui em Campo Grande especificamente, nós trabalhamos bastante com um custeio pecuário, investimento pecuário, o FCO, BNDES. Mas em âmbito do Sicredi no estado, a agricultura é que predomina, né? A questão de custeio de soja, milho que vai começar agora em pré-custeio, a questão da plantação de soja, que a gente vai ter que é o mais forte, que é o que sustenta basicamente o nosso estado. Quais são, então, as principais linhas de financiamento de vocês? Hoje a gente trabalha especificamente com todas as linhas que uma instituição financeira comercial no convencional tem, que nós somos uma cooperativa de crédito, porém, nós temos custeio agrícola, custeio pecuário, investimento para aquisição de matrizes, bovinos, maquinários, implementos agrícolas e a comercialização, pré-comercialização, se a pessoa tem o produto já em estoque e quer esperar um pouquinho mais a questão da oscilação de preços aí no mercado futuro. Em relação à taxa de juros estabelecida para a atual temporada, qual que foi a posição do Sicredi em relação a ela? Nós já esperávamos a questão do custeio, dos investimentos, ter alguma alteração da linha das taxas de juros. Ela aumentou 0,75%, o que era 7,75% da linha de Pronamp, que era do projeto antigo, né, foi para 8,5%. E a questão também do custeio de demais produtores, que era 8,75%, foi para 9,5% ao ano. E nós esperávamos já, pelo fato da redução do volume de recursos disponibilizado pelo nosso governo. Certo. Em relação a essa taxa de juros ainda, você acredita que com ela um pouco mais elevada pode restringir a procura de alguns produtores? Eu acredito que não, pelo fato dos nossos produtores estarem, né, no dia a dia procurando o melhoramento de produtividade dentro das suas áreas, e isso vai impulsionar com certeza, não vai sofrer alteração nenhuma em relação à liberação do recurso de investimento e custeio. Douglas, só para a gente encerrar, o produtor que ficou interessado, quer buscar mais informações sobre as linhas de financiamento do Sicredi, pode procurar qualquer agência no Brasil? Procure qualquer agência do Sicredi, todos estão aptos a falar um pouquinho. Nós temos hoje áreas específicas aqui em Campo Grande, gerentes específicos do agronegócio que estão ligados diretamente à sojicultura, à pecuária, e essas pessoas vão falar a mesma língua que os produtores rurais falam aí no dia a dia. Ok, Douglas, muito obrigada pela sua
participação, pela vinda aqui ao Agricultura BR. Eu conversei então com Douglas Piovesan, que é assessor de negócios do Sicredi em Campo Grande. Obrigada, boa tarde para você. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. E o Agricultura BR segue por aqui, trazendo para vocês cotações de mercado. Acompanhe os valores da soja hoje no estado do Paraná. E olha, ainda falando dos recursos do Plano Safra, nós tivemos durante a nossa programação o Antônio Gustavo, ele que é o âncora do programa Bom Dia Produtor, conversando com o superintendente do Banco do Brasil de Mato Grosso do Sul a respeito também do Plano Agrícola Pecuário e os recursos disponibilizados para a temporada 16-17. Você confere agora um trecho da entrevista. Esses recursos foram disponibilizados no dia 2 de fevereiro desse ano para Mato Grosso do Sul, e foi lançado nacionalmente no dia 1º de fevereiro, e nós temos o prazo de até 30/6 agora para aplicar esse montante de 665 milhões, ou seja, nós estamos dentro do calendário e acreditamos que nós vamos conseguir não só aplicar os 665 milhões, mas também conseguir eventualmente algum suplemento de recursos para poder atender toda a demanda. Desse total de recursos que o banco disponibilizou, 665 milhões, ele envolve tanto o médio produtor quanto o grande produtor. O médio produtor, ele tem renda bruta anual de até R$ 1.600.000 e o limite, ou seja, o teto para cada produtor por CPF é de R$ 710 mil, com taxa de juros de 7,75. Já o grande produtor, ele tem com renda bruta anual acima de R$ 1.600.000, e o teto por linha de R$ 1.200.000, com taxa de juros de 8,75%. Para Mato Grosso do Sul, nós tivemos a disponibilização de 665 milhões de reais. Desses 665 milhões de reais, nós já aplicamos 98,05%. Para o país, foram 10 bilhões de reais. Então, no Mato Grosso do Sul, nós conseguimos aplicar praticamente a totalidade dos recursos, especialmente em função do alinhamento que nós temos hoje no nosso estado, com a Federação da Agricultura, com os sindicatos rurais, com a ProSoja. Então, tudo isso tem permitido a informação chegar mais rápido ao produtor rural e nós conseguimos ganhar com isso agilidade na liberação dos créditos. Na próxima semana, mais uma instituição financeira participa do Agricultura BR, da programação do Canal do Boi, falando a respeito do Plano Safra 2016-2017. Semana que vem será a vez da Caixa Econômica Federal participar do programa, então não perca também esta outra edição. Por aqui a gente segue falando sobre este assunto. Este é o grande destaque do dia de hoje, 1º de julho, porque entra em vigor o Plano Agrícola Pecuário do Brasil. Há pouco falávamos a respeito das alterações feitas pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi, em relação ao volume de custeio liberado. Acompanhe agora uma entrevista feita pela Raíssa Lomonte com o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller. Entre as mudanças do Plano Safra, o governo já anunciou que vai atender os recursos para o chamado extrateto, com limites e juros um pouco maior, mas de acordo com o Ministério da Agricultura, suficientes para atender os produtores rurais. Eu conversei com o secretário de Política Agrícola, Neri Geller, sobre o Plano Safra e também sobre outros assuntos, como o aumento do preço mínimo para culturas como o milho e o feijão. Vamos conferir a um trecho da fala do secretário. Os recursos programados estão ok ou vão ter alterações, reduções? Não, está tudo dentro dentro do que foi anunciado, né? São cerca de 182 a 190 bilhões de reais que estão sendo disponibilizados e os números não são exatos, é exatamente por causa das LCA e esse depósito à vista que você acabou de falar, que eles podem oscilar, né? Mas está tudo pronto, tudo preparado para o dia 1º o produtor começar a acessar esses recursos. Secretário, antes de encerrar, os produtores acusaram o governo anterior de não terem participado, conversado com o setor, né? Como essa gestão está fazendo esse relacionamento com os produtores, com as entidades?
Vocês são testemunha, eu acho que vocês podem falar isso por nós. A imprensa está aqui dentro, vocês que fazem a cobertura do Ministério da Agricultura sabem que aqui na SPA nós fizemos 4, 5, 6 reuniões por dia. Está a CNA, está a ProSoja, estão a Frente Parlamentar, os técnicos, com o ministro. Todo dia você recebe todo o setor. Eu vejo a agenda do ministro, às vezes até um pouco corrida, o ministro demanda a gente vai lá em cima e tal. Então, as portas estão abertas. Eu, pessoalmente, já fui 4 vezes lá na CNA, fomos na Frente Parlamentar 3 vezes já, com a equipe técnica. Esses ajustes que estão sendo feitos têm a participação muito forte das entidades e nós somos porta-vozes do setor produtivo. Obviamente, dentro de critérios, né? Dentro de um comportamento da política macroeconômica que está sendo implementado pelo novo governo, mas o Ministério é a casa da produção. E nós estamos fazendo isso e vocês são testemunha disso, tanto que tanto o setor quanto a imprensa que faz a cobertura tem as portas abertas e essa é a nossa obrigação. Nós atuamos antigamente como secretário, depois como ministro, e o Blairon determinou isso, o ministro Blairon determinou isso, exatamente, ouve, vê as demandas. Tem muito problema acontecendo, nós temos um problema de seguro que estamos resolvendo, né? Pagamos uma boa parte do seguro essa semana, que estava atrasado desde 2014, nós temos problema com o orçamento para comercialização, que nós estamos repondo estoque, nós estamos preocupados com essa questão do custeio, aumentando os recursos através de LCA, e estamos preocupados e bem encaminhados com a indústria e também com o setor para o abastecimento de milho. Então, o setor tem aqui no Ministério a sua casa e nós vamos continuar fazendo isso. Obviamente, talvez possa vir alguma reclamação, mas isso faz parte. E nós queremos crer que, dentro do possível, o Ministério tem feito a sua parte e tem avançado muito. Quando nós assumimos, e o ministro deu essa orientação para a gente, para não mexer no Plano Safra nesse momento, para que no dia 1º o Plano Safra estivesse concluso, as portarias tudo pronta, para que o produtor pudesse acessar os recursos, tanto no custeio quanto no investimento. E sim, tem essa preocupação com a taxa de juros hoje. Com a inflação de 8,5%, 7,8%, 8,5%, 9%, a taxa de juros de 9,5% não é muito alta, dá para manter. A preocupação do ministro, e ela é coerente, é com relação à taxa de juros de investimentos de 8 anos, no caso da armazenagem até 12 anos, se a inflação recuar e vir aí para 3%, 4%, é o que nós estamos esperando e o governo está trabalhando para isso, aí sim a taxa de juros fica muito alta. Então, num segundo momento, nós vamos e já estamos discutindo com o Ministério da Fazenda a possibilidade de implantar um gatilho para que os investimentos que são feitos para incorporar tecnologia, ele não seja um problema num futuro próximo com as taxas muito altas e se você criar uma bolha de endividamento que seja insanável lá na frente. Então, nós estamos trabalhando sim com a possibilidade de um gatilho, mas isso vai ser trabalhado num segundo momento e o produtor, a indústria agrícola que já recebeu essa notícia pode ficar tranquilo que essa é uma determinação do ministro e nós vamos trabalhar para alcançar esse gatilho. Caindo a taxa de juros, não tem um impacto no déficit das contas públicas, nós vamos trabalhar para reduzir a taxa de juros também. Raíssa Lomonte para o SBA. Por aqui é hora do quadro Agricultura BR Responde. Bom, e nós recebemos questionamentos de telespectadores de Santa Catarina. O telespectador enviou uma pergunta sobre como faz o trabalho, os investimentos em CRA, o Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Vamos à pergunta aqui. O telespectador que nos enviou foi o Maurici Albino, de Imaruí, de Santa Catarina. O que devo fazer para pegar o empréstimo do programa de CRA? Então, do Certificado de Recebíveis do Agronegócio, ele quer pegar recursos ou empréstimo, como ele se expressou aqui. Para responder essa dúvida do telespectador, a jornalista Rafaela Fávaro conversou com Renato Barros, ele que é diretor executivo da Gaia Agro, a respeito do assunto. Acompanhe. Como que acontece essa operação? Como que uma empresa procura esses recursos no CRA? Bom, a primeira coisa é a empresa entrar em contato com uma securitizadora, né, vendo, eu tenho interesse em estar buscando esse tipo de recurso, né, a gente vai fazer a análise e ver se essa empresa
é possível ou não captar via a CRA, porque nem sempre todas as empresas conseguem captar, né? Porque quem investe, quem está aplicando no CRA são investidores pessoa física que querem garantir uma rentabilidade. E para acessar esse mercado, tem que ser empresas que têm aí uma certa governança, tem que ter aí balanços auditados, né, para dar transparência para o investidor que vai estar aplicando aí no CRA. O produtor rural, pessoa física, aquele que é um médio produtor, consegue acessar o CRA? Olha, o produtor diretamente pessoa física, a gente já fez operações, tá? Uma operação diretamente com um grande produtor de fornecimento de cana no passado. Tem alguns produtores, os produtores menores, diretamente é difícil captar. É mais fácil através de uma trading, onde ele já tem relacionamento com a trading já conhece como é que é o histórico de performance do produtor. Aí sim a gente consegue montar uma estrutura de CRA para financiar os produtores, né? Ou através das indústrias de insumo, que hoje ela já financia os produtores a prazo através das operações de barter, né? Então, ela cederia uma parte desses recebíveis que ela já tem hoje para uma estrutura de CRA para a Gaia, e a gente emite o CRA com laço nesses recebíveis. Essa é uma forma também dos produtores participar num programa para financiar a compra de insumos via prazo safra. Tá? A gente tem visto várias empresas como Syngenta, Bayer, Nufarm, utilizando essa ferramenta para dar mais prazo para a compra de insumos para os clientes deles. Ou seja, o produtor diretamente é mais difícil, mas indiretamente, através de empresas que ele trabalha já há muito tempo, ele consegue ter acesso a esse recurso. Sim, é isso mesmo. A gente tem visto diretamente em alguns casos, né? Assim, são poucos investidores que topam assumir um risco diretamente do produtor. Às vezes esses investidores acabam pegando uma alienação fiduciária de imóvel, mas é muito difícil, assim. Eu vejo que é um mercado muito restrito, tá? Não é qualquer um, não. Acho que é mais fácil através de um programa, de uma empresa, ou tradings, ou indústrias de insumo que já estão nesse mercado, já participam do risco e dividem o risco com o investidor ou com uma seguradora de crédito. Bom, nós agradecemos o Renato Barros, da Gaia Agro, que respondeu a respeito do CRA, do CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio, e como ter acesso a ele. Você pode aproveitar também para mandar a sua questionamento, sua pergunta aqui para o Agricultura BR, no Agricultura BR Responde. Você pode mandar pelo Facebook, pelo Twitter e, claro, pelo WhatsApp 67996562266. E tem mais, essa entrevista com mais explicações a respeito deste tipo de operação, ela continua no portal do SBA, no blog do Agricultura BR. Então, você, querendo saber mais, acesse o blog do Agricultura BR, que lá tem mais destaques e informações a respeito deste assunto. E nós vamos para um rápido intervalo. Veja na volta que cai a exigência da certificação sanitária e fitossanitária para vários produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. E ainda, falando de café, você vai ver que uma empresa de consultoria traz a informação de que 47% do café brasileiro já saiu dos campos, já foi colhido. É o que você confere logo mais no Agricultura BR. Agricultura BR de volta e agora com os destaques para o mercado internacional do trigo. Nesta última quinta-feira à tarde, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires divulgou o seu relatório semanal, um informativo que mostra como é que está o andamento das principais culturas daquele país, entre elas girassol, trigo, soja e milho. Nós começamos com destaque do trigo, porque por lá o trigo já alcançou 61% da área a ser destinada com este cereal, já foi semeada. Aliás, uma área que subiu bastante entre a temporada passada e a temporada que está sendo cultivada agora, 16-17. Ela saiu de 3 milhões e 600 mil hectares para 4 milhões e 500 mil hectares, de acordo com essa instituição
substituição da Argentina à Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Um outro dado importante está relacionado ao clima, porque em relação ao clima, o que aconteceu no início da última semana foi positivo para que os argentinos tivessem uma condição de solo melhor para o plantio. É que com a chuva que caiu, houve uma recuperação da umidade de solo nessas áreas que estão sendo trabalhadas, o que é positivo para o desenvolvimento do cereal. Vamos saber agora como é que está a Argentina do ponto de vista de plantio para a área de trigo. Observe que a temporada 16-17 vem para 4.500.000 hectares que estão sendo cultivados, que serão cultivados com o trigo. Na temporada passada foram 3.600.000 hectares e agora já tem semeado 2.760.000 hectares, é o que informa a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, o que dá um total de 61,5% dessa totalidade de 4.500.000 hectares. Portanto, avança a semeadura da Argentina de trigo e teve uma melhora em relação a essas expectativas por conta da chuva que atingiu áreas que já estavam sem água, já estavam começando a ter uma certa preocupação com umidade já há algum tempo. Vamos saber agora como é que vem o trigo, só que agora a operação do trigo lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago, que você acompanha comigo. Nós temos queda forte para o trigo no dia de hoje. Observe que a posição de julho recua 3,13% a 4 dólares 17 centes mais 75 bushel. Setembro, 4 dólares 31 centes mais 25 bushel, queda de 3,19%. Dezembro, queda de 3,06% a 4 dólares 51 centes mais 25 bushel, enquanto que março de 2017 tem negócios a 4 dólares 68 centes mais 50 bushel, com recuo de 3,05%. Assim vem o trigo operando nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o mês de junho encerrou com o setor do trigo comemorando altas significativas. Ao longo do mês, da primeira quinzena do mês em especial, o valor do trigo subiu muito nos principais estados produtores, com uma maior procura pelo setor de ração animal, que procurou o trigo para substituir o milho para alimentar os animais. Com o maior avanço da colheita do milho safrinha aqui no Brasil, o setor de ração animal se voltou mais desta vez para o milho, com a maior disponibilidade do produto, e isso fez com que os preços do trigo caíssem mais para o fim do mês de junho. Essa queda, porém, dos últimos dias não foi suficiente para derrubar uma alta bem expressiva acumulada no mês. Acompanhe comigo na sua tela como foi o preço do trigo no Rio Grande do Sul nestes últimos dias. Veja aqui na data de ontem, 30 de junho, o valor da tonelada negociada no Rio Grande do Sul fechou a R$ 840. Esta cotação que você vê em tela é para o trigo brando. O dia de ontem, portanto, registrou uma pequena desvalorização em relação ao dia anterior, mas no acumulado do mês de junho tem alta de 7,90%. Vamos acompanhar agora como vem o mercado no estado do Paraná. Veja comigo que o preço do trigo pão ou melhorador no estado paranaense fechou o mês de junho a R$ 900,80 por tonelada, uma retração nestes últimos dias em relação àquele pico de preço visto no dia 27 do mês, mas no acumulado do mês de junho a alta segue sendo expressiva. Preço do trigo encerrou o mês por lá com alta de quase 8% em relação ao fechamento do mês anterior. A Secretaria de Comércio Exterior assinou na última quarta-feira um acordo com o Departamento de Comércio dos Estados Unidos que derruba a exigência de certificação sanitária e fitossanitária de vários produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. São eles: café, trigo em grãos, carne bovina e também produtos alimentícios. A partir de agora, portanto, fica com menos burocracia essa comercialização entre Brasil e Estados Unidos.
Bom, por aqui nós continuamos falando sobre café, vamos saber como é que está a operação com café, só que agora na Bolsa de Londres é o destaque do Agricultura BR. Você tem as informações agora do que acontece por lá, vamos saber como é que está a referência, hoje operando com alta posição de julho, com 1.700 dólares por tonelada dos negócios, alta de 0,71%. Setembro, 1.740 dólares a tonelada, 1,33%. Novembro, com elevação de 1,21% a 1.752 dólares por tonelada. Esse é o destaque para o café robusta na Bolsa de Londres, é uma referência importante aqui no Brasil, café robusta por conta da produção brasileira do Conilon, principalmente no estado do Espírito Santo, Rondônia, Bahia, são os grandes produtores, então essa referência é relevante. Observe que as posições aqui de curto prazo, todas elas acima da marca de 1.700 dólares a tonelada nesta sexta-feira. Vamos saber agora como estão os negócios com o café Conilon aqui no Brasil, no mercado físico. Veja comigo o que o indicador do CPEA mostra. Veja que o mês de junho encerrou com o valor da saca de 60 quilos quase alcançando os R$ 400. Fechou o mês a R$ 399,25. Estas cotações que você vê em tela são para o café Conilon tipo 6, peneira 13 e acima, a serem retirados no estado do Espírito Santo. No acumulado deste mês de junho, o preço do Conilon subiu com mais expressão agora no finzinho do mês e acumulou alta de 2,69%. Os produtores de café do Brasil ainda seguem com os trabalhos de colheita e secagem dos grãos e nos últimos dias tem feito um clima seco bem propício para essas atividades no campo. Vamos saber agora com a Nadiara da Somar Meteorologia se essa condição climática vai continuar assim. Nadiara. O tempo seco vai continuar predominando na maior parte das áreas produtoras de café do Brasil. Por enquanto, uma intensa massa de ar seco e também mais quente está predominando sobre o interior do Brasil e isso favorece a colheita e secagem dos grãos aqui sobre o interior do Sudeste e também sobre o estado de Rondônia. Sobre o Paraná e Espírito Santo, há previsão para algumas pancadas isoladas de chuva, só que são chuvas rápidas e isoladas e que não devem comprometer as atividades no campo. Já no próximo período, aí sim, a chuva vem com um pouco mais de intensidade para as áreas produtoras do Paraná, podendo atrapalhar momentaneamente, principalmente a secagem dos grãos de café. E essa chuva chega até algumas áreas produtoras de São Paulo e sul de Minas Gerais, de uma forma um pouco mais abrangente. No estado capixaba, por enquanto, a chuva é muito isolada e de curta duração. E no estado de Rondônia, tempo bastante seco, pelo menos até o dia 10 de julho. No próximo período, entre 11 e 15 de julho, algumas pancadas de chuva atingem o estado de Rondônia, mas também é uma chuva muito rápida e isolada. Vai continuar chovendo de forma mais abrangente aqui entre os estados do Paraná e São Paulo e uma chuva bem rápida e isolada sobre o estado do Espírito Santo. Por enquanto, Minas Gerais terá chuva muito fraca sobre o sul do estado, mas em grande parte do estado mineiro as atividades do campo devem avançar bem, porque a previsão é de tempo seco nesses próximos 15 dias. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Daqui a pouco tem mais destaques a respeito do café. Mas antes, nós vamos falar sobre milho e sobre soja no estado do Mato Grosso. E o destaque começa pelo milho. Vamos saber agora como avançou o milho nos últimos períodos no estado de Mato Grosso. É o maior produtor do país. Vamos saber dos valores praticados no estado, porque tem recuo. E esse recuo fica desta maneira, como você acompanha conosco. Você vê que no dia 1º de junho, nós tínhamos R$ 35,00 o valor praticado no estado do Mato Grosso. Esse valor recuou no dia 15 para R$ 28,00, caiu no dia 21 para R$ 25,00 a saca de 60 quilos. No último dia 27 de junho, tínhamos R$ 24,00 a saca de 60 quilos do milho no estado do Mato Grosso. E nesse 1º de julho, nós temos nesse 1º de julho, sexta-feira, o valor de R$ 25,00, então uma ligeira recuperação para o milho no estado do Mato Grosso. A queda é de 28,57%, esse é um valor médio que considera o estado inteiro, então queda de 28,57% para o valor do milho nos últimos 30 dias,
com uma recuperação nesta última sexta-feira, esse dia 1º de julho, apresentando uma recuperação de R$1 se comparado aos valores que ocorriam há 3 dias. Vamos acompanhar agora a mesma situação, os valores da soja negociados nos últimos dias para outro estado produtor aqui no Brasil. Veja que nesses últimos dias o que vem acontecendo é uma desvalorização do valor da saca de 60 quilos. Veja que o preço médio da soja no dia 27 de junho, no estado do Mato Grosso, era de R$ 82. Ela veio para baixo para R$ 80 no dia 28, no dia 29 caía ainda mais para R$ 79 a saca e começava o mês de julho, na data de hoje, começa a R$ 78 com um novo patamar. Preço da soja, portanto, registrando desvalorização de R$ 4 no valor de cada saca na última semana. No próximo bloco tem mais informações sobre o café aqui no Brasil. Você vai ver a quanto anda a colheita pelo país. E também vai saber um pouco a respeito das questões que envolvem o JBS, investigações da Lava Jato, mas principalmente como é que isso impactou nos valores das ações negociadas da empresa na Bolsa de São Paulo. É o que você confere logo mais depois do intervalo comercial. Nesta última quinta-feira, dia 30 de junho, você acompanhava ao vivo, ao mesmo tempo que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos anunciava os seus relatórios que confirmavam a área que foi cultivada, principalmente para soja e milho, e também os estoques trimestrais no dia 1º de junho, e viu aqui no programa que milho reagia muito mal. Chicago reagia com quedas fortes para as posições negociadas com o milho. Nós vamos ver agora os números, como eles ficaram para a área e também para os estoques no dia 1º de junho. A verdade é que esses relatórios foram ruins para o milho, porque a área estimada ela ficou maior do que aquilo que o mercado esperava. Em relação aos estoques, 4 milhões de toneladas superior à média que o mercado estava aguardando. Então, a situação foi de uma reação em queda para as posições, com quedas fortes nesta última quinta-feira. Vamos saber como é que ficaram os números. Você tem aqui o preço do milho do Paraná, que não é o destaque de agora, daqui a pouco a gente fala a respeito deste assunto. Nós estamos destacando milho lá nos Estados Unidos e os relatórios que foram apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Tanto o relatório de área, que mostra que a área que foi confirmada pelo relatório é maior, superior à área média que era esperada pelo mercado, e também dos estoques no dia 1º de junho. Observe que a temporada 16-17 foi confirmada com estoques de 38 milhões e 80 mil toneladas. Vamos aqui confirmar aqui que o pessoal está colocando as informações. O pessoal que colocou estoques, mas essa aqui é a área de produção de milho. Pode voltar aqui para o estúdio, vamos arrumar aqui essa situação aqui. Nós temos estoques, nós temos áreas nos Estados Unidos com 38 milhões e 80 mil hectares. Essa área é superior àquilo que o mercado esperava. O mercado esperava 37 milhões e 630 mil hectares de área de cultivo de milho para a temporada 2016-2017, enquanto que foi confirmado 38 milhões e 80 mil hectares do cereal, destinados ao cereal. Portanto, ficou muito acima, mais de 1 milhão de hectares, acima daquilo que o mercado esperava lá nos Estados Unidos. Os estoques, no dia 1º de junho, eles alcançaram uma cifra de 119 milhões de toneladas. É o que nós vamos ver agora, como é que ficaram esses estoques trimestrais. Observe que no dia 1º de junho,
De acordo com os dados divulgados nessa quinta-feira, 119 milhões de toneladas de milho nos estoques trimestrais norte-americanos. No dia 1º de junho de 2015, o estoque era de 111 milhões e 800 mil toneladas. A média esperada de 115 milhões e 900 mil. Portanto, esses números, eles trouxeram uma situação muito ruim para a expectativa do mercado e aí Chicago desabava. Vamos saber agora como é que vem os negócios na Bolsa Norte-Americana. É isso mesmo, Fabiano, vamos para lá porque hoje o milho continua caindo na Bolsa de Chicago. Veja as posições perdendo ainda mais depois do anúncio de ontem de uma área maior com milho nessa nova temporada e estoques de passagem também maiores do que o esperado. A posição de julho opera agora a $3,53 mais 50 por bushel. Veja que ela está praticamente na cotação mínima do dia. A variação é negativa de 1,46%. Setembro vem a $3,60 mais 75, com queda de 1,29%. Dezembro, $3,67 mais 50, caindo agora 1,14%. Veio para $3,67 no momento, cotação mínima do dia registrada para essa posição. E a posição de março do ano que vem, operando agora com queda de 0,79%. Também nos valores mínimos do dia, a $3,76 mais 50 por bushel. Fica bem longe já do milho negociado em Chicago, aquele patamar de $4 por bushel que havia sido recuperado há algum período atrás. Vamos acompanhar agora o que acontece com o milho negociado no mercado futuro do Brasil. BMF Bovespa é o destaque agora aqui no Agricultura BR. Veja que temos posições mistas, ou seja, algumas operam em alta, outras em baixa. A de julho de 2016 opera agora com alta de 1,03% e vem a R$ 39,40 a saca. A posição de setembro é a que tem a maior liquidez e também sobe 0,33% de alta no momento e negocia a saca de 60 quilos do cereal a R$ 39,85. Já o milho para entrega em novembro vem a R$ 43,60 agora. Ele vem com queda de 0,48%. E o milho para entrega em janeiro de 2017 opera na estabilidade, na mesma cotação do fechamento anterior, a R$ 44,50 a saca. Por aqui é hora de conferir cotações do Brasil no mercado físico. Acompanhe os valores da saca de 60 quilos do milho por todo o país. Cotações do milho. Oferecimento Santa Helena Sementes. Alta qualidade em sementes de milho e sorgo. E por aqui a Agricultura BR segue falando a respeito do milho e como que está a condição climática para o procedimento de colheita da segunda safra brasileira. É o que você confere agora com a Nadiara Pereira. Nos próximos dias, os produtores de milho devem avançar bem com a colheita, principalmente sobre o centro-oeste do Brasil. O tempo seco vai continuar predominando sobre o interior da região. Vai voltar a chover na região sul do Brasil. Essas pancadas de chuva devem atingir de forma fraca e isolada o estado do Paraná e até mesmo o extremo sul de Mato Grosso do Sul. É uma chuva que não deve paralisar por muito tempo a colheita do milho segunda safra. No próximo período, a chuva ganha um pouco mais de intensidade no sul do Brasil e no Paraná, a chuva pode vir com volumes mais expressivos que podem atrapalhar momentaneamente a colheita do milho. Sobre os estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo até o sul de Minas Gerais, também ocorrem pancadas de chuva, mas de forma mais rápida e com menor volume acumulado. Já que em todo o interior de Minas Gerais, interior de Goiás e Mato Grosso, as atividades no campo devem avançar bem, porque não tem previsão de chuva nestes períodos. Até pelo menos o dia 15, agora no mês de julho, a expectativa é de tempo mais seco no interior do Brasil e chuvas mais generalizadas entre o sul, São Paulo e partes de Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E a última semana foi marcado por números
que acabaram prejudicando o desempenho dos valores para a saca de 60 quilos da soja, tanto na média nacional quanto também para os principais estados produtores. Um dos principais fatores que afetaram o desempenho da soja em relação a esses valores médios está relacionado à moeda americana. O dólar comercial teve uma desvalorização mais forte nos últimos 10 dias. Ainda na edição de hoje, você vai ver que essa desvalorização em junho, por exemplo, foi de 11%. E também o que o dólar desvalorizou no acumulado do semestre, o que acaba afetando diretamente os negócios com a soja. Mas olha só, você vai acompanhar agora uma entrevista que a nossa equipe de produção fez com Leandro Rosa, da Diversa Corretora, ele que a Diversa que atua no estado de Mato Grosso. O Leandro estava em Rondonópolis e comentou a situação de comercialização no estado. Isso porque até o final de junho, o produtor, o sojicultor mato-grossense, de acordo com o IMEA, tinha comercializado 91% da sua soja. E teve, pelo menos 15 dias, uma janela, os primeiros 15 dias do mês de junho, uma janela no qual os valores estavam bem elevados, e é sobre este assunto que ele comenta. Essa porcentagem de venda, nesse período que você comentou aí atrás, ele falava em 80%, então foi comercializado mais uns 12% a 13%. Então hoje teria para comercializar ainda a soja disponível em torno dos 94% comercializado. Então, alguns ainda, mesmo com essa queda, acredito que possa voltar o preço. Hoje, nos níveis de uns 9% a 10%, aproximadamente. Isso tem uma variaçãozinha, mas uns 9% a 10% ainda tem para comercializar. Esse produtor que deixou até agora é o produtor mais capitalizado. Então, nós estamos entrando no segundo semestre e quem está dando uma sustentação maior, mesmo com o dólar, Chicago um pouco melhor e na região do Mato Grosso, é as indústrias, por necessidade de esmagamento. Nós tivemos esse ano preços em certos momentos mais alto que o Rio Grande do Sul, que isso nunca foi visto aqui no mercado. Então, esses vão aguentar um pouco mais. A meta deles, pelo menos, é R$ 90, no mínimo. Alguns falando até números maiores. E hoje o preço de soja está aqui em Rondonópolis, R$ 84. Exatamente, com esse dólar a 13,22, precisava esse dólar chegar nos 13,30, 13,50, mas com o Chicago nesses níveis aí de 11,5 o bushel. Ele tem capacidade, esse tem capacidade para estocar, ele não está preocupado com isso. Eu acredito que a gente fique aí com uns 4%, 3% para ele vender só em novembro e dezembro. E tem alguns que pensam até vender em janeiro. Isso é uma pequena parte, pela essa falta de produto que as indústrias não consigam rodar o ano como vem fazendo nos últimos anos, né? Com o produto está mais escasso para eles. O dólar está já 13,22 hoje, né? Estava um 13,30, 13,35. Acredito que com o Chicago se mantendo nesses níveis, que eles vendam alguma coisa a mais. Tá aí o Leandro Rosa, da Diversa Corretora, lembrou muito bem a respeito dessa demanda sobre soja aqui no Brasil. Acontece ainda, é extremamente aquecida e esse é um fator importante para o produtor de todo o Brasil, em especial no estado do Mato Grosso. Se você quiser rever a entrevista do Leandro Rosa, o posicionamento em relação ao que vem acontecendo em Mato Grosso, acesse o blog do Agricultura BR. Porque por aqui a gente muda de assunto e agora para trazer em destaque os cenários para o café. Isso porque uma importante empresa de consultoria divulgou hoje a sua expectativa em relação à colheita do café e também à produção. Safras e Mercados trouxe números importantes em relação à safra brasileira de café,
tanto a safra total, colocando café Conilon e também café arábica juntos, e também a divisão em cada uma delas. O que é importante lembrar é que teve uma revisão nos números de produção, em especial do Conilon. Isso mudou um pouco o histórico de produção na expectativa da empresa. Vamos ver aqui os dados. No gráfico, nós temos aqui as safras e mercados trazendo a produção. Anteriormente, a última estimativa da empresa trouxe uma expectativa de 56 milhões e 400 mil sacas sendo produzidas no Brasil. A previsão atual vem para 54 milhões e 900 mil sacas e até o momento foram colhidas 25 milhões 820 mil sacas, o que significa que 47% de toda a área, de todo o café que é esperado trazer do Brasil, ser retirado do Brasil, já foi colhido de acordo com esta empresa. Em relação à divisão, o café arábica está estimado em 42 milhões e 800 mil sacas. A revisão aconteceu foi no café Conilon, com 1,5 milhão de sacas a menos, caiu para 12 milhões e 100 mil sacas. Então, esse fator aqui é muito importante, porque essa empresa recolhe aqui 1,5 milhão de sacas em cima do café Conilon, colocando uma colheita, uma produção dessa variedade de café ainda mais baixa. 1,5 milhão de sacas é uma quantidade bastante expressiva que foi reduzida do café Conilon. É importante lembrar que os estados produtores são duramente castigados pela seca, foram e continuam, e isso fez com que a produção realmente fosse muito prejudicada. O estado do Espírito Santo continua passando por situações muito adversas em relação ao clima, a umidade de solo é muito baixa durante todo o período de produção, então é mais uma quebra em relação ao estado, que é o maior produtor do país. Vamos ver agora mais um gráfico. Esse último gráfico aqui, essa última tela, mostra o total comparado com a área com o que já foi colhido de café. De acordo com a empresa, 25 milhões e 820 mil sacas, de um total esperado agora de 54 milhões e 900 mil sacas, portanto, 47% foi já tirado dos campos até o último dia 28 de junho. Em relação à safra de café arábica, os cafeicultores brasileiros tiveram, ao longo de todo o desenvolvimento da cultura, boas expectativas excelentes, aliás, para a atual temporada. O que aconteceu neste último mês de junho foi que os produtores tiveram um certo desânimo por conta das geadas e também chuvas fortes que caíram sobre regiões produtoras, o que fez com que grãos caíssem dos pés precocemente e prejudicasse a qualidade do produto. Essa situação fez com que os valores do café arábica no mercado físico nacional recuperassem fôlegos nos últimos dias. Com isso, o valor da saca de 60 quilos fechou o mês de junho a R$ 500 no estado de São Paulo. Veja comigo como foi a negociação no mercado nos últimos dias. Saca de 60 quilos do café arábica tipo 6, bebida dura para melhor, fechando o mês, portanto, a R$ 500,41 a saca. Como eu comentava, mês de julho foi um mês de altas expressivas por conta dessas condições climáticas que acabaram resultando em uma alta de 9,5% no mês. Por aqui, é hora de mais cotações de mercado para a variedade arábica. Confira os valores pelo Brasil. Por aqui, a Agricultura BR segue trazendo os destaques do café. Nós não tínhamos falado de arábica ainda. Vamos saber como é que está o mercado futuro da arábica, começando por Nova York, plataforma Ice Filters, referência internacional nos negócios. Nós temos aqui mercado em alta. Posição de julho negociada a $1,45 a libra peso, elevação de 0,62%, enquanto que setembro, posição muito importante para o Brasil, $1,46 mais 20 a libra peso, com alta de 0,37%. Dezembro ganha também, ganha 0,43%. A posição é negociada a $1,48 mais 95 por libra peso, enquanto que março de 2017 vem a $1,51 mais 45 por libra peso, elevação de 0,46% para o café arábica. E olha que o dólar está agora subindo no Brasil. Dólar recuando, normalmente tem uma compensação, sobem as posições para o café arábica, é o que nós vimos durante toda essa semana. Mas neste momento, o dólar,
pelo menos vinha há poucos minutos, subindo no Brasil e vem, mesmo assim, café subindo também lá em Nova York. Uma informação boa neste momento para o cafeicultor brasileiro. Vamos saber como é que está a Bolsa de São Paulo? Bolsa de São Paulo sobe também no mesmo patamar. Observe que a posição de setembro, ela sobe exatamente, tem praticamente a mesma variação. Setembro em Nova York sobe 0,63% e a posição de setembro no Brasil sobe 0,61%. 1.440 contratos nessa posição a $174,20 por saca. Dezembro ganha agora 0,56% a $178 por saca e março do próximo ano, posição negociada a $182 com alta de 0,25%, dia de elevação para o café em Nova York e também na Bolsa de São Paulo, como eu disse, em um dia em que o dólar está subindo. Então, isso representa um ganho real para o cafeicultor que viu durante toda a semana café arábica subir, mas com dólar caindo bastante aqui no Brasil. Veja depois, no próximo bloco, informações sobre a operação da Polícia Federal Lava Jato e o envolvimento da JBS no assunto. Ainda tem os destaques para a moeda americana, dólar e também para a soja. Soja na Argentina, soja em Chicago e aqui no Brasil também daqui a pouco, depois do intervalo comercial. E o quadro Agroações desta sexta-feira traz em destaque a JBS. Isso porque a JBS acabou sendo respingada por conta de uma operação da Lava Jato, dando continuidade a essa importante operação que está no Brasil neste dia 1º de julho. O que acontece? A Lava Jato hoje fez algumas apreensões e tem mandado também de apreensão e busca em algumas localidades. Entre elas, um doleiro foi preso. Esse doleiro é ligado ao presidente afastado da Câmara Federal do Brasil, Eduardo Cunha. De acordo com a reportagem da Folha de São Paulo, a apuração do jornal Folha de São Paulo, tem ainda também um mandado de busca e apreensão para esse dia 1º de julho na Eldorado. Eldorado que é ligada, gerenciada pelo grupo JF, que é o mesmo que também controla a JBS. Hoje, mais cedo, se tinha muita gente falando que era a JBS que estava passando por essa situação. JBS mandou uma nota à imprensa explicando, assessoria de imprensa, explicando que não tem nada, nenhuma relação com essa busca que foi colocada pela operação da Lava Jato. Mas mesmo com essa informação da assessoria de imprensa, ainda assim os negócios da JBS ficaram prejudicados no dia de hoje. Nós vamos mostrar agora o histórico de operação da JBS na última semana, nos últimos 30 dias, para nós vermos como é que se comportou o padrão de relação, o padrão de negócios com as ações da JBS, para depois mostrar o que acontece nesse momento. Observe que no dia 31 de maio o valor das ações eram de R$10, no dia 13 veio para R$10,41, no dia 16 caiu para R$ 9,50, depois no dia 22 caiu para R$ 9,06, no dia 28 se recuperou, veio para R$ 9,20, neste último dia 30 veio a R$ 10. Então, portanto, nesta última quinta-feira eram R$ 10 o valor da ação da JBS negociado sobre a sigla JBS S3 na Bolsa de São Paulo. Com as informações que foram divulgadas hoje, que envolvem a JIF, ela acabou sofrendo as consequências. Vamos saber como é que estão as ações agora, porque caía bastante no dia de hoje. Olha como cai. Cai 5,20% neste momento as ações da JBS. JBS S3 vai sendo negociada a R$ 9,48 o valor da ação. Abriu aqui a R$ 9,25, depois o fechamento, aliás, teve R$ 10, depois veio para os negócios no valor mínimo a R$ 9,21 e neste momento vem com R$ 9,48. A queda é de 5,20%, uma queda muito forte no dia de hoje por conta da operação Lava Jato. O que foi citado foi a Eldorado, de acordo com a equipe de reportagem da Folha de São Paulo, mas mesmo assim acaba respingando sobre a JBS, que também opera sobre a mesma gestão da JIF Investimentos.
por aqui, o assunto agora volta a ser o dólar no Brasil. Moeda norte-americana caiu muito nos últimos dias aqui no país e chegando ontem ao valor de R$ 3,21 no fechamento do dia. No acumulado do mês de junho, o valor do dólar caiu o equivalente a 11%. Foi a maior queda em apenas um mês dos últimos 13 anos. Vamos acompanhar na tela agora como que foi a movimentação do dólar ao longo de todo o mês de junho frente ao real. Você acompanha comigo na tela. Relembre que no dia 1º do mês, o dólar valia no Brasil R$ 3,58. No dia 8 já era negociado a R$ 3,37. No dia 17 voltou a subir, fechava o dia R$ 3,42. De lá em diante, chegou a cair mais, alcançando R$ 3,34 no dia 24, recuperando um pouquinho no dia 27, fechando a R$ 3,39. E nos últimos dias, uma queda muito brusca, isso porque o Banco Central informou ao mercado que não vai mais interferir na variação cambial aqui no Brasil, dando ao mercado entender que o país está mais estável. Com isso, investidores olham com mais bom gosto para o país e as cotações do dólar voltaram a cair. No dia de ontem, portanto, o dólar chegou na cotação mínima de R$ 3,18 e acabou fechando o dia a R$ 3,21, queda, portanto, no mês de cerca de 11%. A gente segue falando sobre os valores do dólar aqui no Brasil, mas agora no acumulado do semestre. Vamos acompanhar mais informações sobre o dólar aqui no país, como que ele oscilou ao longo do início de 2016 até agora. Aí a gente vai ver que a queda é, claro, muito expressiva, já que o dólar começou o ano no patamar de R$ 4,00. No dia 4 de janeiro, moeda norte-americana fechava o dia R$ 4,03. Esse foi o primeiro dia útil de 2016. No dia 29 de fevereiro, era negociado a R$ 4,00. No dia 31 de março, R$ 3,59. No dia 29 de abril, R$ 3,44. No dia 31 de maio, o dólar voltava a subia com um pouco mais de expressão no país, fechava no mês de maio a R$ 3,61 e o mês de junho encerrou com o dólar negociado, portanto, a R$ 3,21, com queda de 18,61% durante o semestre. A Reuters, agência internacional de notícias, destaca que operadores dizem que esta queda do dólar surpreendeu muita gente nos últimos dias e de que os valores agora não devem oscilar muito, nem para cima nem para baixo, devem manter nesta posição por algum período. Vamos agora acompanhar como que o dólar opera hoje aqui no Brasil, porque depois dessa queda forte de ontem, mais um dia de queda brusca, o dólar hoje recupera um pouquinho. Vamos acompanhar a alta de agora, que é de 0,65%, com o dólar sendo negociado a R$ 3,23 mais 5. Agora, portanto, alta de 0,68%, mas ainda assim na cotação mais baixa desde julho de 2015. Por aqui a gente fala sobre soja, falando sobre os Estados Unidos e os últimos números que foram apresentados por lá. Lá nos Estados Unidos, o Departamento de Agricultura do norte-americano, ele apresentou ontem, você via praticamente em tempo real, os dados para a soja que foram considerados positivos pelo mercado de acordo com a sua expectativa. Teve um relatório que mostrou como é que estavam os estoques no primeiro trimestre e também a área ocupada nos Estados Unidos. A área ficou um pouco abaixo daquilo que os americanos, operadores, esperavam, e em relação aos estoques no primeiro trimestre, no dia 1º de junho, eles ficaram pouca coisa acima da média, portanto, soja ontem subia muito forte lá nos Estados Unidos. Você acompanha comigo agora, então, os gráficos que vão mostrando a situação da soja lá nos Estados Unidos. Você vê que aqui nós temos a área de produção de soja, temporada 16-17, você observa que foram confirmados 33.870.000 hectares, a expectativa média, portanto,
acordo àquilo que o mercado esperava, eram 33.980.000 hectares, ficou um pouco abaixo que isso. Temporada 15/16 eram 33.530.000 hectares, portanto, vem em linha com o que acontecia na temporada passada, pouca coisa acima foram divulgados em relação à área que foi confirmada nos Estados Unidos nesta última quinta-feira. Dando sequência aqui, nós temos os estoques no dia 1º de junho. Observe que esses estoques estão em 23.680.000 toneladas, de acordo com o Departamento Americano. No dia 1º de junho de 2015, eram 14.440.000, essa comparação é importante, mas a média esperada era de 22.800.000 toneladas em estoque no dia 1º de junho. Portanto, os estoques acabaram ficando praticamente em linha com aquilo que era aguardado pelos operadores de mercado nos Estados Unidos. Hoje, como você viu rapidamente aqui, soja vem recuando, devolve um pouco daquilo que ganhou ontem, pode jogar Chicago. Você vê aqui que Chicago agora perde na posição de julho 0,59% a $11,68 o bushel. Posição de agosto, $11,67 o bushel, queda de 0,59%. Setembro, recuo de 0,86%, $11,52 o bushel, enquanto que novembro perde mais, perde 1,12%, $11,40 o bushel. Como as altas de ontem foram muito mais expressivas do que nós estamos vendo, devolve um pouco daquilo que ganhou, mas ainda assim é pouca a queda frente aos ganhos desta última quinta-feira, 30 de junho. Por aqui nós vamos trazer agora os números da Argentina, números internacionais também, porque a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, na tarde de ontem, divulgava mais um levantamento semanal que mostra o desempenho da cultura por lá. E lá na Argentina, se a chuva ajudou o cultivo, a semeadura do trigo, por exemplo, ela atrapalhou a colheita do milho e também da soja. Então houve uma paralisação em diversas áreas importantes, que são importantes na produção da Argentina para a colheita da soja. Vamos saber como é que estão os números então. Nós temos aqui as áreas que estão sendo trabalhadas na Argentina, um total de 18.450.000 hectares, que é a área total de produção na Argentina, e já foram colhidos 17.780.000 hectares. Esses números aqui mostram um avanço semanal de 1,4 pontos percentuais em uma semana, mais um atraso de 3,6 pontos percentuais que também aconteceram durante o comparativo com a temporada atual com a temporada passada. Os argentinos colheram até o momento, portanto, 96,4% de toda a sua área. Uma área que era maior, era estimado 20.100.000 hectares, mas por conta daquelas fortes chuvas, as perdas nas áreas da Argentina foram grandes. A segunda edição do programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Tenha uma ótima tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.